Vamos ler esse texto. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por esta noite. Eu agradeço a Deus por cada pessoa que aqui está, por cada família que aqui está. E pedimos a Deus, em nome de Jesus, que pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos dê condições de extrairmos dessa palavra ensinamentos, lições que sejam preciosas, que sejam nutritivas para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento. E não só isso, para nos desenvolvermos também diante do Senhor. Em nome do poderoso Jesus é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Queridos, hoje é o primeiro domingo do mês de maio, não é? Tivemos a ceia pela manhã, já celebramos esse momento importante e, tradicionalmente, o primeiro domingo, ou melhor, o mês de maio, ele é considerado, na maior parte das igrejas evangélicas, como o mês da família. Creio que não seja só um movimento das igrejas evangélicas, porque o mês de maio também é o mês onde as pessoas decidem casar nesse mês. Tem uma história aí que envolve isso, que não vale agora contar isso, tá? Então, eu quero abrir esse mês falando justamente sobre família. Tá? E talvez durante todos os domingos desse mês à noite, nós vamos focar esse assunto, o assunto da família. Por que isso? Porque como igreja de Cristo, nós nos preocupamos com as famílias e devemos fazer isso, porque isso é bíblico. O Deus que se revela nas Escrituras, ele se preocupa com a sua casa, ele se preocupa com a sua estrutura familiar, ele se preocupa com o seu casamento. E a história da redenção, quando a gente lê a Bíblia, ela se desenvolve tendo como instrumentos de divulgação as próprias famílias. Aliás, já falei isso aqui dezenas de vezes. A religião, ela começa em casa. Ela não começou dentro de templos. Ela começou dentro da casa das pessoas. Os templos, isso eu falo de todas as religiões, os templos, eles vieram depois, no sentido de agrupar essas famílias, esses adoradores que já faziam isso dentro das suas casas. Assim também é com o nosso Deus. Se você abrir a Bíblia lá desde Gênesis, você vai ver que é dentro das casas que começa, melhorou 100%, é dentro das casas que começa o movimento espiritual, o movimento religioso. Então, as famílias, elas também foram chamadas por Deus. Deus chamou famílias para que o evangelho fosse divulgado a toda criatura. Então, não é a família, quando a gente fala de família, não é apenas um clichê evangélico, não é um clichê evangélico, não é uma fala, um discurso, é uma realidade bíblica. Então, o nosso dever é formar gerações e gerações de famílias que sejam fundamentadas em Cristo Jesus. Esse é um dos aspectos do trabalho da nossa igreja, tentar fazer com que a sua casa ela seja uma geração de adoradores, uma casa onde outros, aqueles que virão, seus filhos, os seus netos, possam também ser representantes do Senhor Jesus. Então, o ideal de Deus para as famílias é que elas vivam pela fé em Cristo Jesus. Esse é o ideal de Deus, que a sua família dependa dele, que a sua família confie nele, que vocês vivam fundamentados em Cristo Jesus. Se você ler, por exemplo, eu vou pedir o Helder para colocar aqui para a gente, Deuteronômio capítulo 30, versos 19 a 20, você vai ver, né, isso está acontecendo lá no Antigo Testamento, igreja aqui ainda não existia como nós a entendemos hoje, mas aqui você vai ver um texto que reflete o ideal de Deus para as nossas casas. Então ele diz assim a partir do verso 19, isso é Moisés, né, falando ali diante do povo de Deus, fazendo uma revisão da lei, eles iam entrar
na Terra Prometida, uma geração inteira já havia morrido no deserto. Nessa altura do campeonato, só devia ter 2, 3 pessoas vivas que saíram lá do Êxodo, assim, do ponto de vista que já eram adultos e viram aquilo tudo que aconteceu lá, né? E aí, nesse reviver da lei, né, ele vai dizer assim, olha, hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, pois, escolham a vida, para que você e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. A despeito de ser um texto muito antigo e que foi dito a um povo específico, ele reflete muito do ideal de Deus para nós. A intenção de Deus é que você escolha a vida, é que você escolha o Evangelho, que você escolha Cristo, para que tanto você quanto os seus filhos, os seus netos e a geração que virá pós você sejam beneficiados pelas bênçãos espirituais que Deus tem para o seu povo. Então, não é desejo de Deus que haja disfuncionalidade na sua casa, ou seja, divórcios, rebeldias, álcool, drogas, adultérios, pecados ocultos e tantas coisas que nós poderíamos citar aqui que torna a casa das pessoas, a família das pessoas, uma família disfuncional do ponto de vista evangélico, que em vez de, do ponto de vista espiritual, bíblico. Então, em lugar de você experimentar e gozar da presença de Deus, aproveitar e desfrutar das bênçãos de Deus na sua casa, às vezes o que você vive é aquele transtorno o tempo todo, aquela luta o tempo todo. Isso não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que, a despeito de você ter lutas, a sua família viva a alegria do Senhor. Então, a ideia é que você desfrute o melhor de Deus que seja possível nessa vida. Isso não diz de uma isenção total de problemas, porque isso seria uma utopia, não é? Mas não é essa a ideia. Nós estamos ainda debaixo dos males do pecado. Mas em Cristo, nós e a nossa casa, nós podemos superar muitos desafios que nós temos que enfrentar ainda nesse mundo. Entretanto, baseado nesse texto que eu acabei de ler, de Efésios capítulo 2, a partir do verso 19, eu queria destacar alguns pontos para que você preste atenção nisso e entenda que alguns movimentos são necessários para que a sua família desfrute o melhor de Deus nessa vida. O primeiro deles está aí no verso 19, na primeira parte do verso, quando o apóstolo Paulo diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros. Para que a sua família desfrute o plano de Deus, o plano que Deus tem para a sua casa, a sua família, primeiro, ela precisa pertencer ao reino de Deus. Imagina que Paulo está escrevendo, obviamente, para uma igreja. Ok? Então ele está dizendo essas palavras para um povo que já aceitou Cristo como Salvador. Mas ela serve até para aquela pessoa que ainda não teve esse encontro com Cristo. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós precisamos pertencer a um povo. Então Paulo vai dizer: vocês não são estrangeiros, vocês também não são forasteiros. Ele está escrevendo para famílias que já aceitaram Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele diz a essas pessoas que eles não estão sozinhos nesse mundo. Essas famílias faziam parte de algo maior do que aquela própria sociedade que eles estavam ali inseridos. Então, eles eram, em Cristo, pertencentes ao reino de Deus. Se você olhar a história da redenção, você vai ver que o povo de Israel, e aí você vai entender por que Paulo está falando desse jeito, vocês não são forasteiros e nem estrangeiros, porque o povo de Israel no Antigo Testamento, eles viviam debaixo dessa teocracia, dessa ideia de que Deus era o governante e o rei deles. Entretanto, Deus deveria ser o rei de Israel e Israel deveria ser o povo que representava o seu Deus. Todos aqueles que não pertenciam a Israel, que eram chamados de gentios ou outras gentes, como era essa comunidade aqui de Éfeso, eles não participavam desse reino.
eles também não pertenciam, além de não participar ao reino de Deus, Paulo está dizendo para ele, olha, vocês não participavam do reino e vocês também parece que não pertencem muito a esse império que está dominando vocês aí, que são os romanos. E Paulo vai dizer para eles, mas olha, se você entregou sua vida a Cristo, se a sua família pertence a Cristo, vocês não estão sozinhos, vocês não são forasteiros, vocês pertencem a um reino. Então, em Cristo, eles foram chamados para o reino de Deus e o reino do seu Cristo. Um povo onde Deus governa e onde Deus delega bênçãos espirituais às famílias que pertencem a esse reino. E é nesse lugar que nossas famílias precisam estar. Se você já é um crente, você precisa viver, você e a sua casa, como família do reino. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não teve um encontro com Cristo, você precisa aceitar o Rei Jesus, porque essa é a porta de entrada para o reino do nosso Deus. Então, a primeira coisa que a nossa família precisa é pertencer ao reino, viver como cidadãos do reino, porque uma vez que você entregou a sua família a Cristo, uma vez que você e a sua casa pertencem ao Senhor, vocês já não são mais forasteiros e nem estrangeiros. O segundo ponto que eu aprendo nesse texto está no mesmo verso 19, só que mais no final dele. O apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, em primeiro lugar, a sua família precisa pertencer ao reino. Em segundo lugar, a sua família precisa pertencer à família de Deus. Olha que coisa, não é? A metáfora parece que agora é mais íntima, é uma coisa mais familiar. Então, a ideia agora é que a igreja de Cristo, ela se constitui essa família divina. Então, a ideia é que a sua família esteja inserida na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós nos chamamos de irmãos, nós vivemos essa fraternidade como se fôssemos de fato uma única família. É na igreja o lugar onde todos nós aprendemos sobre o que é o reino de Deus. É aqui que todos nós nos encontramos. É aqui que as nossas prioridades se tornam comuns. E quando nós entramos para o reino, quando a sua família entra para o reino, ela passa a pertencer então à família do próprio Cristo, que é a família chamada igreja. Então, na igreja, nós nos encorajamos uns aos outros. Na igreja, nós nos aconselhamos uns aos outros. Nós caminhamos em oração uns pelos outros. Aqui, a sua família, ela pode encontrar aconselhamento, conforto, encorajamento, redirecionamento. Por isso, a importância da sua família integrar a igreja de Cristo. Eu louvo ao Senhor, porque a minha família é uma família integrada. Todos nós da nossa casa servimos ao Senhor. Nós não somos simplesmente uma família de servos, de crentes, mas uma família de servos do Senhor. Lá em casa, todos nós somos orientados a servir. Então aqui eu louvo a Deus por essa integração. Os meus filhos, eles aprendem sobre vida espiritual aqui nesse lugar. Os enfrentamentos que eles têm, eles aprendem como lidar com a adversidade, como lidar com a amizade, com o companheirismo, como que eles devem encorajar os outros, orar pela vida dos outros e como eles recebem também palavras de encorajamento e palavras de crescimento, não é? Então, eles exercem os seus dons na igreja, eles crescem em Cristo no convívio com outros crentes. Na igreja, a nossa família aprende a servir ao Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa, quando você consegue ver a integração da sua casa de uma forma muito consistente. Isso só acontece quando você está tramitando aqui com a família toda. Quando a gente começa a trazer os filhos da gente, quando a gente vem com aquela proposta, nós vamos para a igreja crescer, nós vamos para a igreja servir, nós vamos para a igreja aprender. O Espírito Santo trabalha na vida da gente. Então, em primeiro lugar, a sua família precisa pertencer ao reino. Em segundo lugar, a sua família precisa pertencer à família da igreja. Ela precisa estar integrada com o povo de Deus, todo mundo junto. Todo mundo na mesma vibe, na mesma visão, com o mesmo propósito. Terceiro, a sua família, ela precisa ser a habitação de Deus. Então, para eu desfrutar das bênçãos espirituais, a minha família precisa participar do reino. Eu não sou mais forasteiro, eu não sou mais estrangeiro.
Então eu estou no reino com a minha família. Ela precisa pertencer à família do Cordeiro. Então você agora é de uma família que é a igreja, mas também a sua casa precisa ser a habitação de Deus. Olha o que diz aí dos versos 20 a 22. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Presta atenção que talvez esse ponto 3 seja o ponto mais alto daquilo que nós vamos falar aqui. Como é que a gente pode fazer da casa da gente habitação de Deus? Ok? Como é que eu faço da minha casa uma habitação de Deus? Para que você entenda como eu faço da minha casa uma habitação de Deus, eu vou dizer para você o que não faz da minha casa, em primeiro lugar, a habitação de Deus. Talvez você vai se escandalizar com algumas coisas. Você não fica triste não? Amém ou não? Bacana, posso falar? Eu tenho que pedir algumas autorizações. Hoje de manhã tinha um casalzinho aqui, cadê eles? Ali, ó. Fala, pastor. E a esposa, não fala. Não é? Mas eu vou explicar para você como você não faz a sua casa habitação de Deus. Primeiro, consagrar casas a Deus não faz da sua casa habitação de Deus. Ok? Pastor, eu estou levando a chave da minha casa aí, ok? Do meu carro. Vamos falar de casa, a gente está falando de casa. Consagra minha casa aí. Faz um culto de consagração. Isso não diz que a sua casa é habitação de Deus. Nada a ver com isso. Principalmente se isso acontecer apenas de forma ritualística. Aquela coisa mística de você achar que porque a gente vai na sua casa, porque a gente vai fazer uma segunda com Deus, ou porque vai haver um culto na sua casa, a sua casa agora está consagrada ao Senhor. Ok? A gente tem casos na Bíblia, como por exemplo, consagração de pessoas, como foi o exemplo de Sansão, que a despeito de ter sido um homem extremamente consagrado desde o ventre da sua mãe, você vê a tragédia que foi a vida desse homem. Segundo, ter adesivos ou quadros com versículos bíblicos na sua casa não diz que a sua casa é habitação de Deus. Você pode chegar lá na minha casa, como eu já falei aqui, muita gente conhece essa história, eu tenho uma placa que me acompanha há 28 anos, ok? A gente ainda não encontrou o lugar que a gente vai pôr ela lá na casa, né? Mas ela está lá no dia do culto de consagração. Eu falei que só consagrar, né? Mas foi um culto de consagração, né? Mas não foi de forma ritualística, né? E nós já mostramos essa placa, nós temos essa placa, mas ela não diz que a minha casa é a habitação de Deus, porque eu tenho essa placa. Você pode ter um monte de adesivo, você pode pegar aquele texto e dizer para mim, porque a palavra do Senhor tem que estar nos umbrais das portas e na testa das pessoas, e por aí vai, e você cola adesivo, você tem quadro com texto bíblico, você tem um monte de coisa bacana na sua casa, que diz que a sua casa pertence ao Senhor, mas na prática isso não é habitação, não diz da habitação de Deus na sua casa. Tocar músicas cristãs em casa. Okay? Você vai, a esposa, aquela que tem o privilégio de estar em casa, já amanhece com aquele som que a vizinhança fica zoada, né? E aquele som gospel agora que chama, tem um worship e tal, né? Aquela coisa toda, e você pensa, minha casa está sendo santificada por isso, está sendo consagrada, é habitação de Deus aqui, porque afinal de contas, Deus habita onde, irmãos? No meio do quê? Dos louvores. Mas isso não diz que a sua casa é habitação do Senhor. Tem mais uma, ok? Ter Bíblias abertas em casa, já viu? Essa página está amarela, o resto está tudo branco. Ok? Ter uma Bíblia lá. E qual que é o texto que você põe na sua casa? Diz aí para mim. Salmo 91, né? Você ir no banheiro de noite cheio de medo que viu um filme de terror e já ir cantando no Salmo 91 que está lá a Bíblia, né? Então você tem uma Bíblia aberta na sua casa. Não estou dizendo que isso é ruim não, tá, gente? Não é sobre isso não. Se você entrar dentro da minha casa, só tem Bíblia fechada. Na minha casa só tem um monte de Bíblia na minha casa, mas tudo fechada, não tem uma aberta. Mas poderia ter,
Fica bonitinho, né, Marina? A gente põe uma na mesa lá, né? Mas isso não diz que a sua casa é habitação de Deus. Ter quadros da Santa Ceia, nada disso diz, tá? Como, então, que a nossa casa se torna a habitação de Deus? E a gente vai falar disso baseado no texto que eu acabei de ler agora. Esse texto ensina para nós como que a gente faz da nossa casa a habitação de Deus. E a primeira coisa, sua casa precisa ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Entendeu isso? Para que a sua casa seja habitação de Deus, ela precisa estar fundamentada sobre o fundamento edificada, melhor dizendo, edificação. Pensa na ideia de uma construção que tem uma base embaixo. E essa base onde você constrói a sua casa, a sua família, o texto vai dizer que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, Paulo vai falar sobre esse fundamento. A família deve ser edificada sobre esse fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que é isso? Quem são os apóstolos? Ou quem foram os apóstolos? São aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que Jesus escolheu para andar com eles. Jesus caminhou com essas pessoas, Jesus ensinou essas pessoas, Jesus transmitiu muito conhecimento, escolheu e autorizou essas pessoas que ensinassem as primeiras comunidades cristãs. Então foram homens inspirados por Deus para lançar as bases doutrinárias da igreja do Senhor Jesus. Os ensinos desses homens estão reunidos no Novo Testamento. Então, quando a gente abre a Bíblia no Novo Testamento, em vários textos do Novo Testamento, você vai encontrar ensinos para que a sua casa seja habitação de Deus. É o ensino desses homens que ensinam com uma autoridade. Os profetas provavelmente são aqueles homens do Antigo Testamento, que também foram chamados e autorizados por Deus para ensinar o seu povo, para dizer para o seu povo como que eles precisavam servir ao Senhor. E também tinha essa ideia do profeta até no Novo Testamento. Né? Pessoas que foram de iguais inspirações divinas, mestres inspirados, que agiam associado com os apóstolos ali no primeiro século da vida da era da igreja. Então, na prática, isso significa que a sua família deve ser erguida sobre os ensinos das Sagradas Escrituras, que são os documentos fundamentais da igreja. Então, se a sua casa, se a sua família, quando ela vai tomar uma decisão, quando ela vai expressar a sua vontade, a direção da sua vida, ela vai consultar as Escrituras, isso significa que você está erigindo a sua casa sobre o fundamento dos apóstolos. Aí sim ela vai se tornar a habitação de Deus. E essa fundação, ela é inviolável. Então, uma família, ela pode permanecer de pé ou ela pode cair de acordo com a dependência que ela tem dos escritos sagrados. Então, não é necessariamente esse monte de movimento que eu faço dentro da minha casa, mas, de fato, aquilo que direciona a minha casa. O que é que direciona essa família? São as minhas ideias? São os meus achismos? É o que eu penso sobre a vida? É o que eu acho? Ou é aquilo que está escrito na palavra de Deus, que eu sou capaz de abrir isso junto com a minha família, e nessa palavra de Deus aberta, aí sim redirecionar, apontar caminhos, apontar direções para a minha casa. Aí sim eu posso dizer, eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor, porque nós estamos sobre o fundamento de ensinos poderosos e ensinos invioláveis, que são os ensinos dos apóstolos e os ensinos dos profetas. Então, as Escrituras devem ser o fundamento da sua casa e não uma decoração na sua casa. Vê se você entende isso. Pegou a visão? As Escrituras não podem ser um adereço na sua casa, um bebelô na sua casa, uma decoração na sua casa. A palavra de Deus, ela não pode estar na tua casa como uma coisa para dar cor na sua casa. A palavra de Deus é fundamento da família. E fundamento é uma coisa que você não vê necessariamente, mas que sustenta toda a edificação. Entende isso? Você não vê, mas sustenta toda a edificação.
Então a nossa casa se torna habitação de Deus quando nós realmente colocamos ela sobre o fundamento dos profetas e sobre o fundamento dos apóstolos. Nossa casa se torna habitação de Deus quando Jesus é a pedra angular, não é isso que o texto diz? Jesus como a pedra angular. Naquele tempo, a pedra angular ou a pedra de esquina era aquela pedra que ela direcionava toda a obra, ela alinhava, era o prumo da obra. Ela, além de trabalhar para a sustentação, ela trabalha para o alinhamento, para dar prumo, para dar direção àquilo que vai ser feito. Então, a pedra angular, ela é fundamental para as bases da edificação. É a pedra que, além de ajudar a manter firme a construção, ela mantém a edificação completamente alinhada, completamente direcionada. Jesus é a pedra que alinha a família. Jesus é a pedra que mantém a família unida, mantém a família bem ajustada. E é em Cristo, como nosso modelo e como nosso mestre, que nós aprendemos a desenvolver os nossos papéis dentro de casa. Ok? Como é que eu sei como ser um pai bíblico? Eu preciso ir em Cristo. Ele é o meu modelo. Ele que vai me ensinar como que é isso. Como é que eu devo ter uma visão de respeito aos meus filhos, de ensino aos meus filhos? É Ele que vai me dar isso. Como é que eu sei como deve ser um marido, um homem, não é? Esse modelo de homem? Onde é que eu vou aprender isso? Em Jesus Cristo. Como que a mulher, então, ela entende o ser esposa, o ser mulher? Eu preciso aprender isso em Jesus Cristo. Como eu, como homem, preciso tratar a minha esposa? Eu preciso ver como é que Jesus, qual o valor que ele deu às mulheres? Eu vou aprender isso como modelo em Jesus Cristo. Como eu aprendo a ser filho bíblico? Eu preciso abrir a Bíblia e aprender com o filho Jesus. Como que ele se relacionou com o seu Deus, com o seu Pai? Não é? A mulher, a questão da submissão ao seu marido, como é que ela aprende isso com Jesus? Como é que Jesus foi submisso a Deus? Mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma humana e foi até a cruz. Nós aprendemos sobre essas coisas com Cristo. E isso é tão incrível, gente, que em Efésios capítulo 5, se eu não me engano, os versos 22 até 25, 26, o modelo que o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente como modelo de casamento é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso que ele diz, marido, você tem que amar sua mulher como Cristo amou a igreja. Mulher, você tem que ser sujeita ao seu marido como a igreja é Cristo. É um relacionamento misterioso e profundo. Então, se a gente quer aprender alguma coisa sobre família, Cristo precisa ser a pedra angular da nossa casa. Você não vai fazer da sua casa habitação de Deus porque você colou um adesivo na sua casa. Ou porque você declarou com a sua boca que a sua casa é do Senhor. Não é isso que define. O que define a habitação de Deus na sua casa é o quanto a sua casa está estruturada nesse fundamento dos apóstolos e o quanto Jesus Cristo, a pedra angular, ele está alinhando a sua família e direcionando a sua casa. Então, a unidade e o desenvolvimento de uma família dependem do quanto ela está alinhada com Jesus e por Jesus. Se a gente tirar Jesus da casa, a casa desalinha. Por isso que é importante para a sua família conhecer o Cristo da Bíblia. Ele é a base da família. E em Cristo, a família, então, segundo o texto do apóstolo Paulo, ela vai se tornando santuário do Senhor. Lugar da habitação do Senhor. Olha que ele vai usar essa palavra santuário, né, para dizer, olha, sua casa pode ser habitação de Deus. E nesse processo, Paulo vai dizer aí no verso 22, né, nele vocês, pensa na sua família, também estão sendo juntamente edificados, ou seja, as famílias se ajudam na edificação uma das outras. Por isso que a sua família precisa estar integrada com a igreja. Porque a gente vai se ajudando a edificar uns aos outros, né? Em várias partes. Por exemplo, nós temos aqui na igreja vários grupos que se ajudam.
Nós temos, por exemplo, as escolas bíblicas dominical, que é uma forma das famílias se ajudarem. Nós temos o grupo de jovens, onde os nossos jovens aprendem com conhecimento bíblico como é que eles vão lidar com isso dentro das suas casas. Nós temos a MCM, que são as Mulheres Cristãs em Ação, em missão, que vão ali também, através dos estudos, dos encontros, aprendendo a lidar com a sua família. Nós temos agora o curso Homem ao Máximo, onde nós, homens, estamos à luz das Escrituras, aprendendo a essa ideia de nós, como homens, alcançarmos o nosso potencial máximo, tendo Cristo como modelo, aprendendo a confessar pecados, a abrir o coração e realmente a nós sermos o sacerdote da nossa casa. Então, se o seu marido está fazendo o homem ao máximo, não se surpreenda se ele um dia chegar na sua casa, abrir a porta e falar: agora quem manda aqui sou eu, viu? Isso pode acontecer. Mas você não põe a culpa em mim, não, que eu estou falando para eles não fazer dessa forma, tá bom? E se ele não estiver fazendo e você está sentindo falta disso, dá uma catucada nele. Vem cá, você não vai pegar o bastão, o cajado? Como é que vai ser isso? Né? Nós temos a Mulher Única, que é outro curso que está acontecendo aqui na igreja, onde as mulheres também estão lidando com essa feminilidade, com ser mulher também como modelo as Escrituras e como modelo Cristo Jesus. E juntos, as famílias da igreja, o que elas vão fazendo? Elas vão se edificando, elas vão se construindo. O apóstolo Pedro falou a mesma coisa lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 5. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva, essa pedra angular, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus como preciosa para ele, diz Pedro, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja como que a gente vai fazendo da nossa casa uma habitação do Senhor. Como é gostoso você poder abrir a Bíblia com a sua família num ambiente saudável e junto com a sua família, de uma maneira bíblica, adorar ao Senhor. Não porque você tem uma Bíblia aberta, não porque você tem um quadro, não porque você toca música, não porque você canta indo, mas porque a sua família está fundamentada na palavra do Senhor. Amados, é por isso que nós afirmamos que o templo físico não é necessariamente a igreja, mas o povo de Deus juntos, se edificando, tendo as Escrituras, tendo o Novo Testamento como a nossa única regra de fé e prática, reunidos. Esse é o templo da habitação do Senhor. E a gente faz isso lá na casa da gente. Como é bom a gente fazer isso. Quando a casa se torna, então, a habitação do Senhor, aí Deus habita. E Deus não vem sozinho. O texto vai dizendo que é como se fosse a trindade mesmo, o máximo de Deus, se é que a gente pode mensurar. Né? Então Paulo vai dizer, para que vocês se tornem morada de Deus por seu Espírito. Está aí no verso 22, parte B. É a família edificada no fundamento dos apóstolos, tendo Cristo como a pedra fundamental que alinha toda a família. É nesse lugar que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo habitam nessa casa. Famílias edificadas em Cristo, elas são lugares onde a Shekinah de Deus se manifesta. A glória de Deus se manifesta. Famílias edificadas em Cristo são famílias que vivem para a glória de Deus eternamente. Elas desfrutam da presença de Deus. Lá em Apocalipse, que eu não anotei o texto, viu, Helder? Só para te quebrar, para você voltar a ser o velho Helder. Você não é mais o Helder. Amém ou não, irmãos? Ele é o Helder. Não é mais hora. A gente falava uma coisa, parecia aqui. Agora ele fica lá igual o Mr. Magoo e não vê nada e não bota o negócio na tela. Ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha só, já pensou sua casa sendo assim? Isso aqui é uma coisa escatológica, futura, obviamente, mas a gente já pode viver a glória de Deus hoje, quando realmente a gente faz da nossa casa
a habitação do Senhor. E para fazer da nossa casa uma habitação do Senhor, nós precisamos estar no reino. Nós precisamos estar na família de Cristo. E nós precisamos estar fundamentados na pedra angular, no fundamento dos apóstolos. Como é que a gente conclui isso? Quero encorajar você a fazer da sua casa a habitação do Altíssimo. E para isso, como eu disse, você precisa fazer parte do reino. Sua família precisa fazer parte das famílias do reino, que é a igreja. Ela precisa ser habitação do Senhor da forma mais bíblica possível. Isso só é possível quando ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, quando ela está firmada em Cristo. E quando acontece isso, ela faz parte de um processo que envolve outras famílias, e ela ajuda outras famílias a se edificarem, e ela é edificada por outras famílias. E o resultado disso é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habitando na sua casa. Que maravilha, não é verdade? Amém? Queria orar pela sua família. Você está com a sua família aí? Você tem condições de dar uma chegada perto dela? Não sei se vocês estão muito separados. Eu vou chamar a minha aqui. E a minha família, vocês vão ver aqui que nós estamos tentando trabalhar alinhadinho. Nós estamos até todo mundo na mesma paleta de cor. Está vendo só, gente? Olha que bonitinho. Vem cá. Nós estamos todo mundo alinhado. Olha só, combinamos tudo. Não é coral, tá, gente? Não é coral. Isso é um alinhamento. Não sei se isso aí foi obra materna ou se foi obra do Senhor. Ah, não, foi obra da filha. Olha a filha. Foi a filha que falou, vamos todo mundo na mesma paleta hoje à noite? Sim, pá, né? Eu falei, vamos. Família alinhada. Nós temos que estar alinhados em tudo, né? Nós vamos orar. Quero orar pela minha família, quero que você ore pela sua família. Quero que você interceda pela sua casa. Você aprendeu hoje aqui uma coisa muito séria. Ok? Fazer de Deus, fazer da sua casa a habitação de Deus, você não faz com coisas, você faz com atitudes. E a atitude é, sua casa precisa estar fundamentada aqui, ó, no ensino dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na palavra dos profetas. É aqui que a sua casa é edificada. Cristo, o vivo, não é o Cristo do quadro, não é o Cristo do para-brisa de caminhão, não é o Cristo dos adesivos e placas que nós colocamos na nossa casa, não é o Cristo das músicas apenas, mas é o Cristo vivo. Esse Cristo vivo, pessoa viva, ele precisa ser o alinhador da família. É ele que nos alinha. A nossa família, de vez em quando, desalinha. Aí vem Cristo e diz, opa, peraí, vocês estão desalinhando. E a gente encontra ele aqui, ó. Joelho no chão e oração. Presta atenção numa coisa, eu vou dar um testemunho muito rápido aqui. Isso não está nos clipes. Dificilmente eu durmo a noite toda. Normalmente eu acordo para ir ao banheiro. Às vezes eu não consigo dormir de noite. Ou então eu simplesmente acordei do nada. Puf, perdeu o sono. Mandou. Né? Não é incomum eu acordar 2, 3 horas da manhã, levantar para ir no banheiro e a minha esposa está de joelho no quarto orando. Entende isso? As coisas não acontecem por acaso. Não é incomum eu acordar 2, 3 horas da manhã e a Marina está de joelho. Eu sei exatamente pelo que ela está orando. Eu sei que ela está orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E sei que ela está intercedendo pela nossa casa, pela nossa família. Entende isso? Então, Cristo é habitação, é com atitudes. É quando nós decidimos deliberadamente a viver aquilo que as Escrituras nos ensinam. Joelho no chão, rosto no pó, Bíblia na mente, Bíblia no coração, Jesus alinhando a casa. Casa habitação do Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque no Senhor nós encontramos tudo o que a gente precisa para a nossa casa. No Senhor, ó Deus, nós encontramos força. No Senhor nós encontramos, ó Deus, o direcionamento. No Senhor nós encontramos o alinhamento quando nós nos desestruturamos.
O Senhor nos coloca de volta. No Senhor, ó Deus, nós encontramos salvação para nós, para os nossos filhos. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem sido na vida da gente, ó Deus. Pai, eu quero agora, juntamente aqui com a minha família, interceder por todas as famílias que estão aqui nesta noite. Ah, Senhor, visite-os. Reaviva, acende a chama do Evangelho no coração. Traz o avivamento bíblico, une corações, une as famílias, ó Deus. E que eles entendam, como a tua palavra diz, o apóstolo Paulo várias vezes falou isso, orou em Efésios, aqui nessa carta, Senhor. Ele diz, eu oro para que vocês entendam, para que vocês compreendam, e que eles também entendam e compreendam, ó Deus, que Cristo precisa ser a pedra angular, que a palavra do Senhor, as Escrituras, precisa ser o fundamento dessa casa, ó Deus. Então, ó Deus, coloca isso de forma muito poderosa e não apenas discursiva, mas poderosa no coração deles, ó Deus, para que haja mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de visão, que sonhos sejam renovados, Senhor. Então une o coração do marido com a esposa, ó Deus, reaviva aquele amor, aquele primeiro amor que eles tiveram. Pai, restabelece o respeito dos filhos para com seus pais. Pai, dê ao homem o sacerdócio, toca aí no coração dele, ó Deus. Ele às vezes, ele sabe, mas não é. Ele está igual a Adão lá no Éden, Senhor. A serpente está circulando em volta da casa e ele está olhando para o além. Visita esse homem, ó Deus. Dá a essa mulher um coração bíblico, submisso ao seu marido, ó Deus. Tira essa dureza do coração, tira essa rebeldia do coração, ó Deus. Dê um coração bíblico às nossas mulheres, ó Deus, para a glória do teu nome. Pai, nós dedicamos a nossa casa ao Senhor e eu me coloco como intercessor dessas famílias diante do Senhor para a glória do teu nome. Pois é em nome dele que nós oramos, em nome do poderoso Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Pode sentar, família, obrigado. Nós vamos adorar o nosso Deus, vamos ficar de pé.